Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 2 de março, dia de estreia do Glorioso na Copa do Brasil, que fora de casa, diante da equipe do Sergipe, pode até empatar, que avança para a segunda fase. Mas claro, a gente espera que o Botafogo possa conquistar uma importante vitória, classifique com tranquilidade, sem ser aquele sufoco que a gente sabe o Botafogo já passou por diversas vezes na competição. O Botafogo que avançando para a segunda fase já sabe seu adversário, antes era Atlético ou Brasiliense, mas a equipe de Brasília eliminou o Atlético, mesmo a equipe de Minas Gerais vivendo o melhor momento. Copa do Brasil, meus amigos. Copa do Brasil é traiçoeira e nem sempre o favorito avança. Por isso o Botafogo tem que ter muita atenção, muita concentração, levando muito a sério esse jogo contra o Sergipe, desde o primeiro segundo até o último instante da partida. Não dá para achar que vai conquistar a vitória a qualquer momento, em qualquer minuto vai conseguir fazer o gol. Não é assim que funciona. O Botafogo é favorito, mas do outro lado tem um adversário que também quer essa classificação. Só que eu vou deixar para falar sobre esse confronto, Fogão, na hora do almoço, tá? Na nossa resenha tradicional aqui do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde. Nesse vídeo aqui eu quero abordar um outro tema, essa turbulência alvinegra. Acredito sinceramente que a imensa maioria da torcida não poderia imaginar que nesse começo de temporada a gente estivesse vivenciando um ambiente tão tumultuado. Em parte por responsabilidade do próprio Botafogo, mas também tem outros fatores influenciando nessa questão. Vamos começar essa avaliação aqui, essa análise desse período inicial de temporada lá em dezembro de 2022. Termina o Campeonato Brasileiro no fim de novembro, entra o mês de dezembro, temos entrevista do Luiz Castro, temos Copa do Mundo, um monte de coisa acontecendo e acredito nesse momento, o torcedor botafoguense olhava para 2023 muito esperançoso da chegada de reforços, esperançoso da gente realmente ter uma pré-temporada muito bem feita, já que o Luiz Castro, o tempo inteiro em 2022, bateu nessa tecla. Então a gente tinha esperança de um começo de 2023 muito bem estruturado, muito bem planejado. Mas no fim das contas, não foi isso que aconteceu. O primeiro erro do Botafogo, não dá para deixar de falar assim, foi equivocado, o Botafogo errou no planejamento. A pré-temporada vai ser nos Estados Unidos. Tudo parecia estar encaminhado em relação a isso. A gente sabia disso. Mas na prática não foi assim que aconteceu. O Botafogo foi enrolando para informar sua decisão final, o mês de dezembro foi avançando, o Castro já havia dado entrevista dizendo que contava com a chegada de reforços, 6, né? E esse número, obviamente, ficou marcado na cabeça da galera botafoguense, não é para menos. A gente sabe que existem lacunas nesse elenco, nesse time do Botafogo. Mais ou menos por aí mesmo, mais 6. Claro que a gente já trouxe alguns jogadores, Segovia, Marlon Freitas, Carlos Alberto, agora o de Plácido, mas não é o suficiente. A gente precisa de outros jogadores, até porque a gente perdeu 2 titulares. Não sou fã do Júnior Santos, mas ele era o titular. O Jefinho, então, não preciso nem falar, fui contra a venda do jogador, acredito que, assim como o Castro, ele tinha tudo para evoluir mais ainda nessa temporada de 2023. Mas a vida é feita de decisões e suas consequências. O Botafogo vende o Jefinho e ainda não trouxe a reposição. Reposição essa que é necessária, porque Luiz Henrique na esquerda e o Sauer na direita, assim como o Piazon, não são opções assim que a gente vai olhar para essa temporada e falar, estamos super tranquilos com essas alternativas. Mas voltando aqui para o fim de dezembro, o Botafogo ele já sabia qual era o regulamento do Campeonato Carioca há bastante tempo. Não é que o Botafogo em cima do laço, assim, próximo da virada do ano, ficou sabendo qual era o regulamento do Campeonato Carioca. Não é assim que funciona. O Botafogo já sabia que no regulamento, depois da terceira rodada, você poderia ser multado caso não utilizasse a sua equipe principal. Já era de conhecimento do Botafogo isso, não era surpresa para ninguém. E já sabia também que teria uma multa, só não sabia o valor, porque até então não tinha um acordo com a TV, não tinha direito de transmissão. Quando o Fluminense acerta com a Brax, aí o Botafogo passa a saber ali por volta da época do Natal, 25, 26 de dezembro, o Botafogo enfim passa a saber o valor da multa, 14, 15 milhões de reais, porque era uma multa referente ao valor recebido por um dos grandes. E como só fechou Flamengo e Fluminense, então o valor base, o valor de referência, foi o acordo fechado entre Brax e Fluminense. O Botafogo então decide, virando o ano, que não mais iria para os Estados Unidos. E coloca a culpa na Ferge, que sim, tem sua parcela de responsabilidade. Mas a gente não pode colocar o Botafogo só como vítima nessa história. Esse erro de planejamento inicial da pré-temporada, o Botafogo tem muita responsabilidade. O Castro mesmo falou, tive que mudar o planejamento 3 vezes.
No mínimo 3 vezes a gente sabe que esse planejamento foi alterado. No mínimo. E isso porque o treinador, em dezembro, nas entrevistas que ele deu, havia comentado: o sucesso em 2023 depende muito daquilo que a gente faz nesse momento. O momento do planejamento, o momento de mapear reforços, o momento de você fazer essas movimentações. Entra 2023 e a gente espera o quê? Bom, os reforços vão começar a chegar. A gente já tinha acertado há muito tempo com o Marlon Freitas, passou um tempo, a gente fechou com o Segovia, daqui a pouco Carlos Alberto. Agora em fevereiro a gente esperava que tivéssemos mais movimentações, não foi o que aconteceu. A torcida esperava muito por conta da própria fala do John Textor, dizendo que após a janela europeia encerrada no dia 31 de janeiro, em fevereiro a gente teria movimentações, a gente esquentaria essa questão das conversas e tudo mais. Mas o mês de fevereiro foi um mês frio, verdade seja dita, foi um mês frio, não dá nem pra falar que foi morno, com várias conversas, negociações. Não foi morno, foi frio. Nem o Di Plácido, que nesse final de fevereiro já chegou para treinar no Botafogo, foi anunciado ainda. E a gente tem até o dia 4 de abril, é verdade, para poder encerrar essa questão das contratações. Mas pensando na questão do tempo, do planejamento de temporada, de você poder preparar essa equipe para os principais desafios, com mais calma, serenidade, no momento de jogos menos pesados, como vai acontecer no Brasileirão, na Sul-Americana e a própria Copa do Brasil, a gente estava falando de jogos contra pequenos do Rio de Janeiro, já que a gente não foi fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Esse tempo era o que o Castro desejava em 2022. Esse tempo de pré-temporada, com todos os jogadores já disponíveis, com o elenco podendo trabalhar ali de forma homogênea, era isso que o Castro queria. Mas o Botafogo, a diretoria do Botafogo, especialmente, claro, centrado na figura do John Textor, acabou não entregando aquilo que o treinador certamente desejava. O próprio Castro recentemente falou, na coletiva, no ano passado a gente fez investimentos, nesse ano a gente não está fazendo. E não está fazendo também por um outro fator, não é só a questão do Botafogo não quer. A gente tem também a questão dos bloqueios, das penhoras. Tá certo, a gente não sabe totalmente o valor total bloqueado. A gente sabe por alto, o Matheus Mandi fez uma apuração, trouxe valores acima de 40 milhões de reais e tudo mais, mas a gente não tem o valor exato. Mas é fato que bloqueios e penhoras estão acontecendo, a gente tem notícias sobre isso, e isso, claro, impacta o dia a dia do Botafogo. Mas essa é a única questão que influencia no Botafogo fazer os seus movimentos de mercado? Não, não é. Porque, por exemplo, o Edgar Júnior, centroavante para poder fazer sombra ao Tiquinho Soares, o Botafogo chegou a avançar bem nas conversas com o jogador, com o time do jogador. O Mazuco foi o responsável por esse contato. O Edgar Júnior ficou a 200 mil do Botafogo, se não me falha a memória, 200 mil dólares do Botafogo. Não era uma quantia estratosférica. Só em termos comparativos, o Botafogo garantiu agora, por 300 mil reais, 70% do Sapata junto ao Taubaté. Ou seja, o Textor vetou a contratação do Edgar Júnior da cabeça dele. O scout apontou, sugeriu o nome. O Mazuco fez o trabalho dele. E o Textor disse, não. Mas ao mesmo tempo, gastamos 300 mil para poder garantir a permanência do Sapata no Botafogo. Super justo, o Sapata foi muito bem na Copinha, não sou contra a permanência do Sapata. Mas é só para a gente estabelecer aqui parâmetros. De um lado, não quis colocar dinheiro. Do outro, colocou. É um jovem atleta com potencial de desenvolvimento. Não é o caso do Edgar Júnior, mas a gente precisava dessa sombra. A gente precisava de um nome para poder substituir Tiquinho Soares, que agora, por conta da decisão da Justiça Desportiva aqui do Rio de Janeiro, o TJDRJ, está suspenso preventivamente. É claro que o Botafogo pode ir ao STJD e pedir o efeito suspensivo, e acredito na manhã dessa quinta-feira vai tentar esse efeito suspensivo. É necessário. Caso contrário, a gente vai repetir na era SAF um erro da associação, que lá em 2021 foi com o Matheus Nascimento e um outro garoto, que agora eu estou esquecendo o nome, o Gabriel Conceição, se não me falha a memória, para enfrentar a equipe do ABC. Vocês lembram disso, né? Não é segredo para ninguém. O Botafogo entrou com 2 meninos num jogo importante de Copa do Brasil. E agora na SAF, honestamente, não era para acontecer isso. Não era pra gente só ter o Tiquinho Soares e o Matheus Nascimento como opção ali pro comando de ataque. Essa é a grande realidade. Não dá pra tapar o sol com a peneira. A gente pode sim falar da justiça, que tá bloqueando, tá penhorando. Inclusive, existe até um caso curioso. Não é minimamente curioso que o Fluminense, que é uma associação que não virou SAF, mas aderiu ao RCE, aderiu ao regime centralizado de execuções,
não esteja sofrendo com bloqueios e penhoras, enquanto uma SAF efetivamente constituída, como é o caso do Botafogo, esteja sendo alvo do judiciário, 2 pesos, 2 medidas, por que isso acontece com um, mas não acontece com o outro? Bahia e Cruzeiro não entram nessa história, tá? Antes que você possa, de repente, se questionar. Porque o Bahia, o Grupo City decidiu pagar a dívida do Bahia de uma vez só. Se eu não me engano, era na casa dos 300 milhões de reais. Já o Cruzeiro optou pela recuperação judicial desde o começo. O Botafogo e o Vasco optaram pelo RCE, assim como o próprio Fluminense. No Vasco, a última notícia que a gente tem de bloqueio, de penhora, foi quando a 777 fez um empréstimo antes da assinatura final do contrato, constituindo efetivamente a venda do futebol do Vasco para a SAF Vasco, né? Para a 777. Foi a última notícia que a gente teve a respeito de um bloqueio financeiro que o Vasco sofreu. Foi esse empréstimo antes da conclusão do negócio. No caso do Fluminense, a última notícia que a gente tem foi em agosto de 2021. A última notícia, efetivamente, fazendo uma busca ali, agosto de 2021. Já o Botafogo não. O Botafogo, como SAF, está sendo alvo do judiciário. Essa é a grande verdade. 2 pesos, 2 medidas? Dá pra gente questionar isso. Sinceramente, dá pra gente questionar. É claro que cada clube tem a sua realidade, tem seus credores. Os credores do Fluminense, por exemplo, podem ser mais pacientes. No caso do Botafogo, tem um fundo, tem um investidor colocando grana e tal. E isso pode fazer, sim, credores crescerem o olho. Por que eu vou esperar minha vez no RCE se eu posso tentar furar a fila? Não tem dinheiro sendo colocado no Botafogo? O Botafogo não está contratando, o Botafogo não está fazendo isso. O Fluminense também está contratando. O Fluminense, inclusive, vendeu jogador e fez dinheiro com essa venda. A gente não pode esquecer, por exemplo, do Matheus Martins, do Luiz Henrique. Tudo isso aconteceu no Fluminense. Mas por que lá não acontecem bloqueios e penhoras e aqui acontece? A responsabilidade é única e exclusiva do Botafogo ou tem também o peso das decisões do próprio judiciário? Esse caso do Tiquinho Soares, por exemplo, mostra que o judiciário nem sempre é imparcial. O pedido de efeito suspensivo foi realizado por volta de 8, 8h20 da noite e às 9, 9h10 já tinha saído a decisão. O judiciário decidiu pela punição preventiva ao Tiquinho Soares, fazendo essa suspensão, assim, numa velocidade absurda. Eu não gosto do discurso de que o Botafogo é vítima, coitadinho. Vocês que acompanham o Fala Fogão sabem muito bem disso. Detesto colocar o Botafogo numa posição de vítima e de coitadismo. Acho que a gente tem que se desvencilhar de qualquer discurso que realmente aponte nessa direção. Mas é no mínimo razoável você questionar se existe de fato a imparcialidade nas decisões do judiciário, seja na esfera financeira, seja na esfera desportiva. É no mínimo razoável você questionar se de fato existe tal imparcialidade. Via de regra, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê o Botafogo perder uma decisão atrás da outra. Uma decisão atrás da outra é prejudicial aos interesses do Botafogo. E não é de hoje. E aí, quando sai do Rio de Janeiro, a coisa costuma fluir bem. Impressionante isso, né? Curioso. No mínimo curioso. Agora, repito, o Botafogo tem sua parcela de responsabilidade em tudo isso. A gente não estaria passando por essa situação de suspensão preventiva do Tiquinho Soares se ele não tivesse sido expulso. Outros jogadores, inclusive, vão ser julgados pelo próprio TJD. A gente vai ter essa questão. Rafael, Adrielson, o Tiquinho, obviamente, o Perry, o Marçal, todos esses vão ser julgados. Todos esses vão ser julgados. Boa parte deles por destempero, por descontrole emocional. O Adrielson foi uma expulsão de jogo, é verdade. Mas a gente não pode desconsiderar que o amarelo no jogo contra o Vasco, ele também perdeu a cabeça. Ele também deu uma peitada no cara, é verdade. O cara chegou pra dar uma nele antes, mas ele tem que ter o controle. Os jogadores têm que ter o controle. Então eu não posso chegar aqui e falar que, olha, essa juíza que decidiu contra o Botafogo, no caso de Tiquinho Soares, pô, o Botafogo tem culpa de nada. Nós temos também a nossa parcela de responsabilidade, mas isso não nos impede de olhar para esse outro lado. O Botafogo vem vivendo um momento turbulento nesse começo de 2023, bem diferente do que a gente queria e imaginava. Claro que ainda dá tempo para a gente reverter tudo isso, é começo de temporada, mas para isso a gente precisa de uma liderança presente aqui no Brasil. E aí entra a questão do diretor executivo. A gente ainda não tem o CEO e já deveria ter esse profissional trabalhando no Botafogo. O Tararruda, com todo respeito, já disse aqui, não é falta de respeito ao Tararruda falar que ele não tem a substância necessária para ser um diretor executivo e o próprio não quer ficar nesse cargo. Ele tá tapando um buraco.
o Textor não vem ao Brasil, mas tem que ter alguém aqui com liderança, com poder de decisão, com autonomia. Nesses momentos difíceis, a gente não pode ficar sem uma liderança presente, uma liderança que realmente trabalhe no dia a dia do clube e que tenha essa capacidade de tomar as decisões, difíceis inclusive, por diversas vezes impopulares, para que a coisa possa avançar, para que o Botafogo possa voltar para os trilhos. Não dá para ficar gerenciando tempos de crise à distância. Essa é a grande realidade. E querendo ou não, a gente sim vive um momento conturbado, complicado, um princípio de crise. Que sim, começou muito por conta dos dois clássicos, Vasco e Flamengo, especialmente por conta da derrota para o rubro-negro, não dá para negar, perder para o time C do Flamengo colocou ingredientes adicionais em toda essa panela de pressão que a gente está vivendo, mas a gente precisa de uma liderança presente. A gente precisa de uma liderança presente. Em momentos assim, você tem que ter os líderes do Botafogo trabalhando em conjunto, diariamente, para resolver o problema. Não dá para simplesmente apontar o dedo para os outros e falar: eu não tenho culpa de nada, não tenho responsabilidade de nada que está acontecendo. A culpa é só dos outros. Não é o caso. A gente tem a FERJ, a gente tem a CBF, a gente tem o Judiciário, sim. Temos, é verdade. Mas a gente também tem decisões equivocadas, a centralização na figura do Textor, o que claramente não está funcionando da maneira correta, da melhor forma possível. E a gente precisa recolocar a SAF Botafogo nos trilhos. Vai ter a reunião do Conselho Deliberativo para decidir a questão da recuperação extrajudicial, da recuperação judicial. Beleza. O Botafogo entende, e todos nós entendemos, que isso é importante para que a gente tenha mais uma ferramenta de proteção e que a SAF consiga, então, recuperar sua capacidade de investimento. Mas a gente precisa que outras coisas sejam decididas e realizadas. A gente precisa disso. A gente precisa de uma liderança presente. Eu vou bater nessa tecla constantemente até a gente ter uma liderança presente, porque a gente está precisando disso. Não dá para encarar tudo que a gente está encarando, inclusive interesses políticos, e o Botafogo não ter uma liderança clara, pesada, para que de fato as coisas possam acontecer. Ou o John Textor vem ao Brasil e passa um tempo por aqui, ou então a gente decide logo a questão da contratação do CEO. Porque nesse momento, não preciso nem repetir, né? Mas tá fazendo falta. Quero saber sua opinião a respeito dessa questão. Na minha opinião, esse começo de temporada tá muito diferente daquilo que a gente poderia esperar. Um voo de cruzeiro, tranquilo, as coisas se encaixando, o time evoluindo, fora de campo também. Tem coisas boas que aconteceram, mas tem outras tantas que ainda precisam acontecer, precisam melhorar, e a gente tem que ficar atento em relação a isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião a respeito dessa questão. E no mais, te convido a participar da resenha da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, pra gente falar de Copa do Brasil e, claro, outras questões envolvendo esse extracampo que tá complicado, né? Um grande abraço e até a próxima.